Oi pessoal, aqui estou eu de novo, né? Você se lembra que nós corrigimos então até a questão 4, né? Falando sobre aqui essas figuras, né? Essa é a 3, desculpa. A 4 está aqui embaixo. De quantas vezes 2 onzeavos cabe dentro de 6 onzeavos? Você viu aqui a fração que representa, quantas vezes cabe, né? Então, agora vamos para a questão 5, dando continuidade aí na correção da sua AP. Né? Nós trabalhamos problemas bem parecidos com esses, né? Para que você tivesse uma boa ideia, também é dentro das suas atividades do caderno do aluno, né? Para que você manuseasse bem as frações, né? E essa questão aqui da AP é bem típica em cima dessa observação, para que você compreenda bem a ideia de fração, né? Então, vejamos qual é a pergunta aqui. Haverá uma festa na sala do 7º ano e Júlia fez um bolo de cenoura. Maravilha, hein? Júlias que estão me ouvindo, Ana Júlia, Júlia, né? Olha, lembre-se do seu querido professor. Bolo de cenoura, né? Ela dividiu o bolo em 9 fatias iguais. Então, um bolo que antes estava inteiro, agora é um bolo que tem 9 fatias do mesmo tamanho. E ser do mesmo tamanho para fração é sempre importante, né? Porque senão perde a característica de ser uma fração de mesmo denominador, né? Júlia levou para a escola 6 nonos, né? 6 nonos desse bolo. O que significa isso? Pensa um pouquinho aí. Vou te dar um segundinho para pensar. Vamos lá. Se você levou 6 nonos do bolo, significa dos 9 pedacinhos possíveis que você poderia ter levado se fosse o bolo inteiro, você, na verdade, levou 6 apenas. Não é isso que quer dizer? 6 nonos? Tínhamos 9 pedaços, mas levamos 6. Tudo bem? E dos 6 pedaços que você levou, eles foram divididos igualmente em 2 pratos. É o tipo de exercício que nem tem muito cálculo a ser feito. É só para você fazer mesmo aí um raciocínio lógico. Ou você também poderia dividir 6 nonos por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por meio. Lembre-se, né, que uma divisão de fração repete-se o primeiro item, que nesse caso seria os 6 nonos. 6 nonos. E você iria dividir por 2, e o 2, que é a segunda parcela ali da divisão, seria invertida, e nós multiplicaríamos então 6 nonos pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1, ficaria 1 sobre 2. 6 nonos vezes meio seria a divisão de 6 nonos por 2. Né? Se você chegasse até aí, você ia achar uma fração 6 pedaços, voltando para o raciocínio só, sem cálculo. Né? 6 pedacinhos em 2 pratos significa que cada prato teria 3 nonos. Não é isso? 3 nonos em cada prato? Tudo bem? Só que 3 nonos ainda não é uma fração irredutível. É uma equivalente à irredutível que eu quero. Né? Então, 6 nonos divididos em 2 dá 3 nonos, 3 pedaços em cada prato, que depois de simplificado, nós observaríamos que 3 nonos, na verdade, equivale a 1/3 do bolo. 1 sobre 3, alternativa C. Perceba, pessoal, muitas vezes nós podemos usar da ferramenta do algoritmo, calcular item por item. Né? Esse tipo de exercício é um exercício simples, onde nem se precisa usar o algoritmo para resolver. 6 nonos divididos por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por meio, tudo que nós já vimos em sala, né? Mas, na verdade, só se lembrar, eu estou levando 6 pedaços para a escola,
em 2 pratos e foi dividido igualmente entre os pratos. Então, cada prato tem 2 pedaços. Tem 3 pedaços, perdão. 3 pedaços em cada prato e são 2 pratos. Quando eu simplificasse, porque 3/9 não está irredutível, eu ia perceber que, na verdade, eu levei 1/3 do bolo todo para a escola. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Fração pode dar um nó, mas não é difícil. É um raciocínio que nós fazemos o tempo todo, né? Só que explicar isso em fração, nós precisamos usar um pouquinho da nossa lógica, né? Para que fique claro o que a gente está fazendo. Tudo bem? Questão 6. Dadas as frações 6/11, é que eu puxei ele para o Word, ele ficou meio bagunçadinho aqui. Mas é 6/11, né? Na sua prova estava bem bonitinho, né? 6/11 e A e B. Estas frações são equivalentes, isso é uma coisa importante que ele está te dizendo aqui. 6/11 e a próxima fração, que é A sobre B, são equivalentes. E vamos ler o restante da questão aqui. Lembrando que se são equivalentes as duas frações, significa que 6/11 é com certeza a forma irredutível de AB. Tá, pessoal? Então, 6/11 é uma fração irredutível, você concorda? Não tem como simplificar mais do que ela já está, né? Então, AB vai ser uma fração equivalente maior do que 6/11. Nós precisamos descobrir, em cima das alternativas que estão aqui embaixo, qual delas faria mais sentido. Vamos pensar um pouco, né? De modo que a segunda fração, quer dizer, a AB, a diferença entre o denominador e o numerador é igual a 45. Isso é sempre verdade porque senão ficaria muito fácil, né, a gente encontrar aqui. Perceba, essa dica até não está te ajudando muito, porque todas têm diferença de 45 entre si. 21 para chegar em 66 tem uma diferença de 45. 10 para chegar em 55 também tem 45 unidades de diferença. 36 para 81 também tem 45, assim como 54 e 99. Então a fala mais importante desse enunciado é quando ele te fala que estas frações são equivalentes. Porque só o equivalente poderia ser a alternativa correta. Nesse caso, pessoal, se eu aumentasse 6 de uma certa maneira que conseguisse manter a proporção, né? Multiplico 6 por algum número, que vai ser um número representado pela letra A, e multiplico o 11 por um certo número que é o mesmo que eu multipliquei o 6 lá em cima, algum número vezes 11, que vai dar o B, e não pode deixar de ter 45 unidades de diferença entre o numerador e o denominador. Esse número, pessoal, é o número 9. Quem vai gerar aqui uma fração equivalente vai ser, para que dê uma das alternativas lá embaixo, é eu multiplicar os 6/11 pelo 9, que daria 54 sobre 99. Concorda? 9 vezes 6, 54. Ó. E para ficar equivalente, eu também teria que fazer o 11, que é o denominador da fração, multiplicado por 9, que dá 99. Uma outra maneira que você poderia fazer para encontrar qual é o resultado decimal de 6 sobre 11 era você dividir, né? Deixa eu pegar uma calculadora aqui só para você ver. Se nós usarmos uma calculadora, 6/11 é a mesma coisa que 6 dividido por 11, que dá esse decimal, 0,545454, blá, 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 né? Quando nós pegássemos os outros itens, os que estão aqui,
O único que vai dar o mesmo decimal na divisão é o 54 dividido por 99, que é isso aqui, ó. 54, lembre-se, toda fração é uma divisão. 54 dividido por 99 também dá 0,54, né? É uma dízima periódica aqui, né? Então, a alternativa correta era trabalhosa essa questão, tinha que pensar um pouquinho, né? Eu acho que de todas elas, uma das que mais teria que se pensar é a questão 6. Mas também não é difícil, era só saber usar o raciocínio correto de fração equivalente, que nós já aprendemos e trabalhamos sempre com esse dado de fração equivalente, né? Nós já entendemos bem o que é uma fração equivalente. Então, a única alternativa que daria um equivalente de 6/11 é 54 sobre 99. Tá bom? Questão 7. Os alunos do Grêmio Estudantil, bababá, bababá, babá. Aqui estão as equipes, né? Vamos direto aqui porque a explicação é simples. Veja a tabela, na tabela, o total de gols que cada equipe marcou e sofreu nesse campeonato. Sexto ano A, sétimo ano C, oitavo ano C, nono ano F. Se o sexto ano A conseguiu fazer 15 gols pró, significa que é a seu favor. É positivo para o sexto A, né? Fazer 15 gols, não é verdade? Então está contando a favor dele, é positivo. 15 gols positivos para o sexto ano A, a primeira linha. Você deveria preencher essa lacuna. Aqui estava em branco na sua prova, né? E aqui está anotando que o saldo de gols é -8, mas vamos entender por quê. Esse cálculo foi eu que já fiz para você já ter uma resposta aqui, para poder comparar, tá bom? Então, se o sexto ano A tem 15 gols a favor, por outro lado, tem 23 gols contra, o que é negativo contra o sexto A, né? Então, levar gols, o gol contra é negativo para o sexto A. Então, eu tenho 15 gols ao meu favor. Eu tenho 15 e estou devendo 23. Pense em dinheiro. Você tem 15 reais. Está devendo 23, né? Se você der tudo que tem, que é o 15, para a pessoa para quem você deve, e você está devendo 23, você der tudo que tem ainda continua devendo quanto? Está devendo 8, né? É o raciocínio que você deveria usar aqui no cálculo do sexto A, tá? Então, 15 a favor com 23 contra, nos dá um saldo de 8 gols negativos contra o sexto A. Ele levou mais gols do que fez, né? Seguindo esse mesmo raciocínio, 14 gols a favor do sétimo C, e tem um sétimo C me ouvindo aí, né? 14 gols a favor do sétimo C e 10 gols contra. Portanto, qual é o saldo do sétimo C? 4 gols positivos. E nós nos lembramos que, se não tem sinal um certo número, esse certo número é positivo. Tá certo, pessoal? Então, perceba, o sétimo C tem um saldo positivo de 4 gols. Fez 4 gols a mais do que os que levou. Levou 10 e fez 14. Saldo, 4 gols positivos. O oitavo ano C fez 13 gols positivos, contra 17. Contra o oitavo C. Ele levou mais gols do que fez. Quantos gols ele levou a mais do que fez? 4 gols. Portanto, ele tem um saldo negativo de 4 gols. Tá certo, pessoal? Ele fez 13 e levou 17. 13 menos 17, menos 4. Estamos, por enquanto, só fazendo a tabela, né? Temos ainda ali uma certa perguntinha para responder lá embaixo. Então, não se perca aí. Vamos lá. Vamos terminar a nossa tabela. O nono ano F tem 15 gols ao seu favor, 15 positivo, e 7 gols contra, o que é negativo. Então, 15 menos 7 dá 8 positivo. Preenchemos a nossa tabela. Vamos então para ver a pergunta que o enunciado quer saber.
preencha a coluna denominada saldo de gols, que é o que nós fizemos, né? E indique nas alternativas abaixo as equipes que ficaram com o maior e o menor saldo de gols, respectivamente. Lembre-se que respectivamente quer dizer nesta ordem, quer dizer, primeiro a que fez mais, a que tem o saldo maior, e depois a que tem o saldo menor. Esse é o respectivamente. Preciso obedecer esta ordem, maior e menor. Então, quem tem o maior saldo de gols? Você concorda que quem tem mais gols ao seu favor é o nono F? Que tem 8 gols positivos? Então, o maior saldo de gols é do nono F. E o menor saldo de gols? Quem tem mais gols sofridos, né? Que está devendo mais. Quem é que está mais longe do zero do lado negativo? Né? Esse número vai ficando cada vez menor, quanto mais longe do zero, lembra? Então, é o sexto ano A. Ele tem um saldo de menos 8 gols, o que o deixa com o pior saldo dessa tabela aqui. De toda essa tabela, nós temos o nono F como o que tem o melhor saldo, tem mais gols a favor, e o sexto A que tem mais gols contra. Portanto, as equipes que ficaram com o maior e menor saldo de gols, respectivamente, são o nono F e o sexto A. Certo, pessoal? Estão acompanhando? Tá tudo bem? Vamos agora nesse aqui bem rapidinho, para a gente também não ficar muito cansativo. Vamos lá. Aquela foi a questão 7, estamos na questão 8. Seja uma sequência numérica em que o primeiro número é menos 8. Perceba que tem menos 8 em todas as sequências. Menos 8, menos 8, menos 8. Porque ele é o primeiro da sequência, está escrito ali. Sabendo-se que o segundo número é o dobro do primeiro. Quem é o primeiro? O menos 8. O menos 8 é o primeiro. O dobro dele é 2 vezes menos 8. Lembre-se. É o dobro da dívida. Isso aqui é uma dívida, né? De 8. Então, o dobro da dívida de 8 é 16 negativos. Né? 16 negativos, portanto, é o dobro do primeiro número. Mais 4. Aqui você caiu na pegadinha que ele tinha. Pensa comigo. Olha que interessante. O dobro de menos 8 é menos 16. Menos 16 mais 4. O 4 é positivo, mas o 16 é negativo. É como se você estivesse devendo 16 e ganhasse 4. Você já não está mais devendo tanto, você está devendo menos, né? Quem está devendo 16 e ganha 4, está devendo 12. É menos 16 mais 4. Então, daria menos 12. E o terceiro é o triplo do primeiro, quer dizer, é menos 8 vezes 3, porque é o triplo, menos 10. Então, o que é que nós temos? Aqui você, só pelo menos 12, você já acertaria que é o item B. Porque não tem nenhuma das respostas com o menos 12, que é o correto na segunda posição. Né? Então, aqui, só para nós terminarmos, o triplo do primeiro número é o menos 8, vezes 3, menos 24, menos 10. Estou devendo 24, estou devendo mais 10, estou devendo 34. Alternativa B. Certo, pessoal? Os números negativos têm suas regras, mas não são difíceis, né? A maneira mais próxima da nossa realidade de se lembrar do número negativo é quando pensamos em dinheiro, né? Se você está devendo para alguém R$24 e pede para ele mais 10, quanto você está devendo? Né? Esse é o pensamento de menos 24 menos 10, que é menos 34. Você estaria devendo para aquela pessoa R$34. Menos 24 menos 10. Certo, povo? Então encerramos aqui mais um vídeo e vamos agora para a nossa próxima etapa, terceira etapa. Até mais.